O presidente Trump diz que se o lado iraniano não se comportar, as coisas vão ficar feias. Ele vai adotar uma retórica mais agressiva, seguir outro caminho, basicamente para punir essas crianças que não estão fazendo o que mandam no Irã. E eu tenho certeza de que isso vai ter um efeito, e que eles vão fazer exatamente o que ele mandou. Vamos ver. Enquanto isso, tem uma retórica bem acalorada rolando no Senado, algumas discussões entre senadores e o secretário de guerra. E a questão é, o quanto disso é verdade e o quanto é só conversa. Vamos ver para onde isso vai. Mas no fim das contas, as coisas não estão indo bem. A guerra não está indo bem para os Estados Unidos. Não importa o que o presidente Trump diga, nem o que o secretário da guerra, Pete Hegseth, diga. E para tentar colocar um pouco de bom senso nessa conversa, a gente recebe de volta o Larry Johnson, ex-analista da CIA e figurinha carimbada aqui no programa. Ele está em todos os lugares ultimamente. Todo mundo quer ouvir o que o Larry tem a dizer. Então, a gente fica sempre muito grato por tê-lo aqui com a gente. Bem-vindo de volta, Larry. Muito obrigado, Daniel. Olha, vamos direto ao que o presidente Trump disse. Isso foi há poucas horas. Ele afirmou que a partir de agora, toda vez que a República Islâmica atacar um navio no Estreito de Hormuz, o que aliás parece que já aconteceu hoje de manhã, seja com míssil, foguete, drone ou qualquer outro tipo de arma, os Estados Unidos vão bombardear ou destruir uma ponte ou uma usina de energia, aparentemente conforme a vontade do próprio Trump, inclusive aquelas próximas ou dentro da capital, Teherã. Primeiro, você acha que o Trump realmente vai cumprir essa ameaça? E isso pode servir como um fator de dissuasão para que o Irã não faça mais esse tipo de ataque? Sim, ele vai levar isso adiante. Não, isso não vai servir como um fator de dissuasão. Na verdade, vai causar ainda mais dor de cabeça e problemas para os outros países do Golfo. Porque o Irã já disse, olha, se vocês fizerem isso com a gente vai atingir qualquer país aliado de vocês. Vamos destruir pontes, usinas de energia, ou como já fizeram no Kuwait, as usinas de dessalinização. Então o Irã está pronto para responder na mesma moeda. E eles já provaram isso. Além disso, a gente soube durante a noite que os Estados Unidos retiraram suas tropas de pelo menos 2 bases militares na região, incluindo a base aérea de Muwafaq al-Sawti, na Jordânia. Foi aquela base que sofreu o ataque no outro dia. Mataram pelo menos 3 pessoas. E sabe, no começo disseram que eram 2 mortos e 1 desaparecido, mas depois conseguiram juntar partes dos corpos. E não é exagero dizer, parece que esse aqui era aquele jovem cabo. É horrível. Essas pessoas estão morrendo por nada, sem nenhum bom motivo. E olha, isso realmente levanta uma questão sobre essa capacidade. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui. Os Estados Unidos, isso é o que temos, foram atacados durante a noite. Aparentemente, a gente realmente intensificou os ataques ontem à noite, e essas 11 cidades diferentes foram atingidas em momentos distintos. Mas sabe o que me chama a atenção? É que nessa lista não aparecem aquelas cadeias de montanhas onde ficam todas as fábricas de mísseis, as fábricas de drones, os pontos de lançamento de drones e por aí vai. De que adianta, Larry, atacar cidades? Seja lá o que for. E o CENTCOM continua divulgando todas essas imagens impressionantes de jatos decolando de porta-aviões e coisas explodindo no chão. Segundo o professor Morandi, que esteve aqui mais cedo, algumas dessas imagens provavelmente são de alvos falsos. A gente nem sabe ao certo o que são todas aquelas coisas ali, mas a lista é longa. Só que não estamos atingindo o que realmente importa. Por que você acha que isso acontece? Bom, primeiro a gente não consegue atingir, está subterrâneo. Então eles estão lançando de bases subterrâneas. Essas bases foram construídas para resistir até a explosões nucleares. Esse é o primeiro problema. O segundo eu acho que tem a ver com uma suposição falsa, mas que mesmo assim é a suposição que orienta o Ocidente, ou as Forças Armadas dos Estados Unidos, e também o governo Trump.
Eles acreditam que se causarem dor suficiente, dor econômica suficiente, sofrimento civil suficiente, o povo do Irã vai se levantar e derrubar o regime islâmico. Eles ainda acreditam nisso, mesmo depois de verem 45 milhões de iranianos nas ruas, homenageando a memória do Ayatollah Khamenei. E acho que se você lê um dos textos mais recentes do Robert Barnes, ele mostra isso claramente. Ele analisou pesquisas de opinião e mostra qual é de fato o pensamento dos iranianos. República Islâmica. Deixa eu te perguntar uma coisa, enquanto o Gary está passando esse vídeo aí. Quando a imagem muda para preto e branco, tem várias coisas ali. Algumas parecem bem deterioradas. Sinceramente, eu nem sei o que são algumas daquelas coisas. Me diz, o que é aquilo que foi atingido ali? Dá para identificar o que são esses objetos? Não faço ideia. Parece um prédio vazio ali, aliás. Parece um monte de sucata. Olha, sabe o que seria interessante? Se os Estados Unidos mostrassem as mesmas imagens em vídeo do que o Irã vem atingindo nos últimos 5 meses. Quando você vê a lista de radares e sistemas de comunicação via satélite que eles destruíram, já passa de 20. Então, os Estados Unidos estão praticamente cegos agora. Esse foi um dos problemas que aconteceu outro dia em Muwafaq al-Sawti. Eles só receberam um alerta de última hora de que havia um míssil a caminho. Antes, um ano atrás, durante a guerra de 12 dias em junho, os radares americanos conseguiam detectar o lançamento imediatamente. E às vezes dava para ter um aviso de 30 a 40 minutos antes de algo realmente atingir. Agora não temos mais isso. Com sorte, a gente tem 1 ou 2 minutos de aviso. Isso mostra que o Irã fez um planejamento muito preciso. E eu tenho certeza de que contou com a ajuda dos russos e talvez dos chineses para identificar alvos, montar um plano de batalha, decidir como usar os mísseis, o que atingir, o que destruir e como enfraquecer aos poucos os Estados Unidos, o que eles conseguiram fazer. E isso ainda foi agravado pelo fato de que os Estados Unidos admitiram que estão retirando o pessoal militar da base aérea King Faisal, que, pelo que entendo, fica na Arábia Saudita, bem perto da fronteira com a Jordânia. Eles fecharam a base Muwafaq al-Sawti. A gente praticamente não tem mais presença no quartel-general da 5ª Frota, no Bahrein. O mesmo vale para algumas bases militares no Kuwait, bases do Exército. Então, se você lembrar lá atrás, no dia 7 de abril, no plano de 14 pontos, o Irã pediu para os Estados Unidos retirarem suas forças do Oriente Médio. Pois bem, agora é o Irã que está fazendo isso por nós. Eles estão nos tirando de lá, gostemos ou não. Vamos dar uma olhada em alguns dos motivos para isso. Aqui estão alguns dos alvos que foram atingidos entre os dias 12 e 19. Tem outro aqui também, acho que dos últimos dias antes desse período. Mas dá para ver que basicamente os mesmos alvos estão sendo atingidos, porque a gente simplesmente não tem, como você mencionou antes, não tem tantos alvos assim. E quando a gente vê que eles estão atingindo todas essas coisas aqui, e acho que você também comentou, se não me engano, num dos nossos grupos no Signal, que olha, os iranianos não precisam de dados de mira vindos da China ou da Rússia, como alguns estavam dizendo, porque todo mundo sabe onde essas coisas estão, certo? Então isso torna tudo mais fácil de atingir. E quando começa a aparecer esse tipo de capacidade de ataque com mísseis saindo do Irã, para mim isso mostra, me corrija se eu estiver errado, que eles ainda têm plena capacidade de lançar tantos drones ou mísseis quanto quiserem. E seria uma coisa se eles dependessem de fazer lançamentos na superfície, mas não é o caso. Eles aperfeiçoaram os lançamentos subterrâneos, lançamentos a partir de cavernas, lançamentos que sinceramente são bem difíceis de localizar. E isso cria outro problema para a gente, ou melhor, outro desafio. No passado, a gente tinha vários MQ-9 Reaper sobrevoando, tentando sobrevoar o Irã, e aquele grande elefante branco conhecido como MQ-4C Triton. Só que, claro, você pode ter um desses pelo preço módico de $250 milhões.
E sabe de uma coisa? A gente ainda inclui umas canecas de brinde. Quer dizer, isso é ridículo. Enfim, eles sobrevoavam, viam um lançamento e conseguiam identificar o ponto na hora. Aí a gente podia fazer fogo de contrabateria naquele local. Bom, o Irã derrubou vários MQ-9 Reaper. Lembra que só a estrutura dessas aeronaves custa entre 30 e 35 milhões de dólares. E quando você adiciona o módulo óptico, o de armamentos e o de comunicações, o preço total chega a uns 65 milhões. Uau! E para que o Irã já derrubou mais de 30 deles. E não murder uma quantia enorme de Nuader. Você tem ideia de quão grande é a nossa frota? Quantos restam, então? Esse é o outro problema. Eles não estão produzindo isso em massa, como os Jeeps Willys durante a Segunda Guerra Mundial. Não, esses estão em falta. É mais uma área em que a gente vê o esgotamento dos estoques e dos inventários militares dos Estados Unidos. Então, sabe, não dá para identificar esses locais facilmente. E o Irã, os alvos que a gente atingiu foram, sabe, rapidamente consertados e voltaram a funcionar. Essa foi uma decisão que o Irã tomou há 23 anos, depois da Primeira Guerra do Golfo. Quer saber, se a gente deixar qualquer coisa acima do solo, vamos ser destruídos. Temos que ir subterrâneo. E eles fizeram isso. E com quem eles trabalharam nisso? Com a Coreia do Norte. E aí a Coreia do Norte disse, deixa que a gente ajuda vocês, temos ótimas ideias. Então o Irã agora tem uma enorme estrutura subterrânea de guerra para lançar, armazenar e produzir mísseis de vários tipos. E tem outro ponto nisso tudo, e eu continuo citando o programa que você fez com o Ted Postal, onde ele mostrou a precisão do míssil PAC-3. Ele não é preciso, tem menos de 10% de eficácia. Mesmo assim, todas essas bases agora estão cercadas por sistemas de defesa aérea que não defendem nada, e por isso estamos retirando nossas tropas de lá. Pois é, sabe o que é isso, meninos e meninas? Isso se chama recuar. E recuar é o que a gente associa com perder, não com vencer. É claro, faz sentido. É exatamente isso que a gente deveria estar fazendo. Mas em vez disso, nossos líderes continuam dizendo que na verdade está tudo ótimo por aqui. Aliás, ontem teve alguns momentos bem tensos no Senado, entre senadores republicanos e democratas, ironicamente, sobre o que a gente realmente está conseguindo fazer. Agora eu vou mostrar algumas cenas disso. Alguns estão dizendo, ei, secretária Hicks, olha só o que você disse nas primeiras semanas da guerra. E aí, como é que isso funcionou? A gente já vai chegar nessa parte. Mas vamos começar primeiro pelo lado mais tranquilo, com o senador Kennedy, que falou, ei, sobre essa montanha do picareta. Gente, a gente precisa de respostas diretas. Respostas diretas. A gente tem capacidade de destruir o que quer que esteja embaixo da montanha Pickaxe. Senador, muitas das nossas capacidades são sigilosas. Mas se existe alguém no mundo capaz de alcançar qualquer coisa neste planeta de Deus, é o Exército dos Estados Unidos, o mais poderoso do mundo. No fim das contas, tudo se resume a opções e compensações. Por que ele sempre precisa acrescentar isso? As forças armadas mais poderosas do mundo. E depois vem com todo aquele monte de coisa na cabeça. Mas, antes de tudo, deixando de lado essa maluquice, tem alguma verdade no que ele diz. A gente realmente tem meios secretos para entrar por baixo da montanha Pickaxe? Não, isso é simples. Não, a gente não pode. Talvez a gente consiga criar um monte de entulho no topo da montanha, mas essa instalação foi projetada especificamente para isso. E isso se baseia em, bom, o Alistair Crook já esteve lá, ele viu, e sabe, eles têm vários tipos de isolamento, borracha, almofadas que absorvem impacto e outras coisas. Então eles sabem que vai haver uma explosão, vai ter uma onda de choque, vai sim. Mas a instalação foi feita para suportar isso. Só que, sabe, isso colocaria os Estados Unidos, mais uma vez, como o único país a usar uma arma nuclear.
As consequências disso seriam profundas, porque eu acho que China e Rússia já não estão mais dispostas a nos dar o benefício da dúvida. E elas veriam isso como uma escalada que as obrigaria a considerar suas próprias opções nucleares. Vamos manter o foco aqui por um instante, porque eu tenho ouvido falar muito da montanha Picaxe. Ela foi mencionada na audiência do Senado, claro. O que você pode nos dizer sobre o que há na montanha Picaxe, ou o que a gente acha que tem lá, e por que isso é tão importante para os Estados Unidos? Eu realmente não sei. Olha, tudo que eu sei é o que ouvi dizer, que eles ainda têm as instalações de enriquecimento intactas lá embaixo e que o urânio enriquecido está lá. Mas eu suspeito que o Irã também tenha outros locais que a gente realmente não conhece. Só que, de novo, agora o governo vem a público e diz: temos que nos preocupar com a montanha Picaxe. Aí o pessoal reage: calma aí, espera um pouco. Vocês disseram pra gente em junho, no dia 25, se não me engano, que tinham destruído tudo, que tinham acabado com a capacidade deles, que levaria anos para reconstruir. E agora vocês dizem que eles conseguiram fazer isso em menos de um ano? Uau! E lembre-se, o chefe da Agência de Inteligência de Defesa, a organização dele, divulgou uma análise que contestava as declarações do Trump de que tinha eliminado completamente e de forma permanente o inimigo. Eles disseram: calma aí, pessoal, não é bem assim, a gente acha que ainda está intacto. Ele foi demitido. E isso traz uma outra dimensão para essa história. O Washington Post, e se não me engano, o Wall Street Journal também noticiaram recentemente que oficiais dentro do Pentágono têm observado o seguinte: qualquer um que se manifeste para dizer a verdade ao poder, que traga fatos incômodos, coisas que não se encaixam na narrativa do governo, acaba sendo demitido. E aí o que acontece? Todo mundo fica em silêncio. Agora, você que já esteve em combate sabe como é quando você é o comandante. E aí vem um soldado raso e diz: senhor, vamos cair numa emboscada ali na frente. E você responde: cale a boca, soldado. Na verdade, você ainda o pune, manda ele para a prisão militar. Pois bem, a partir desse momento, ninguém mais vai te avisar de uma emboscada. Vão dizer: vai lá, Coronel Davis, o senhor na frente, a gente vai logo atrás. E você segue, entra na emboscada, eles deixam você cair nela. É exatamente isso que vai acontecer com Trump e Heise. Eles criaram um ambiente em que ninguém mais fala a verdade para eles. A única pessoa que ainda fala a verdade é o J.D. Vance. E ele está sendo atacado e isolado. Certo. Olha, deixa eu te mostrar um exemplo bem claro do que você está falando, de hoje mesmo. Porque essa mensagem, ao que parece, está chegando até o comando central e ao posto público deles, que eles estão divulgando aqui. Isso foi o que eles publicaram, depois da 11ª noite. Acho que saiu hoje de manhã, com dados de ontem. Diz assim: apesar da agressão iraniana, o Estreito de Hormuz continua aberto para o tráfego de embarcações comerciais. Só que, quando a gente olha o relatório da CNBC, na verdade, só cerca de 13 travessias por dia estão acontecendo, o que é mais ou menos 10% do que era antes da guerra. E a maioria dessas travessias está passando pelo lado aprovado pelo Irã. Então não está aberto, de acordo com o que a gente está vendo. Mas isso acontece porque é o que o presidente Trump quer ouvir. É exatamente o que estão dizendo para ele. Agora, quais são as suas preocupações com essas declarações públicas que continuam repetindo uma ficção? Bom, chega uma hora em que a realidade se impõe. E teve um filme sobre o Salvador Allende. Não é para rir, mas ele assumiu o governo no Chile, lá nos anos 70. Tinha mandado confiscar todas as armas. Aí veio o golpe militar, e a CIA dos Estados Unidos estava bem envolvida nisso, ou pelo menos tentando se envolver. E nesse filme eles não estavam tentando ser engraçados. Mas o Salvador Allende vira para o chefe de gabinete e diz: reúna o povo. Diga para eles trazerem as armas. E o cara responde: senhor, o senhor tirou todas as armas deles.
E aí a realidade bateu de frente. Ele queria mobilizar o povo para se proteger, mas o povo não tinha armas. E a gente continua se dizendo, estamos vencendo, o Irã está perdendo. E enquanto isso, eles continuam nos atacando, míssil atrás de míssil, sem parar. A gente continua lançando mísseis de volta contra eles e depois acaba o estoque. Os PAC-3, por exemplo, tem gente dizendo por aí que ainda restam uns 2.000. Bobagem. Aposto que com sorte eles têm uns 400 no mundo todo. Claro, não que isso faça diferença, porque o sistema nem funciona direito. Mas enfim, vamos fingir que esse detalhe não existe. O mesmo vale para o THAAD, o mesmo vale para o míssil de ataque de precisão, o PRSM. É o único que o HIMARS consegue disparar e que realmente alcança uma certa distância dentro do Irã. Todo o resto... Bom, falam dos ATACMS, estamos ficando sem ATACMS, estamos ficando sem Tomahawks, estamos ficando sem JASSMs, os mísseis de cruzeiro lançados pelos F-35, aqueles de longo alcance e ar-superfície. Quer dizer, não é só uma categoria. São tipo 9, 10 categorias diferentes de mísseis de ataque de precisão, todos com estoque baixo. E adivinha? Para produzir mais, a gente precisa do que chamam de minerais de terras raras. E a China está dizendo, se vocês estão fabricando equipamento militar com isso, não vamos fornecer. Procurem em outro lugar, só que a China controla mais ou menos 91% do refino desses minerais. Então olha, sabe o que é? Você pode acreditar em unicórnios, no coelhinho da Páscoa e no Papai Noel. Tudo bem. Mas a realidade é que se você é adulto, sabe que o Papai Noel não vai aparecer para seus filhos. Você é quem tem que pegar o cartão de crédito ou o dinheiro e ir até a loja, entendeu? É isso. Então, qual é o seu entendimento? Vamos ficar nesse ponto por um momento. Aquele gráfico, Gary, que apareceu há pouco, mostrava quanto tempo realmente leva para produzir mais dessas coisas. Dá para ver ali que são meses, então é um número enorme. Quer dizer, 42, aparentemente, pode ser um pouco menos no caso do Patriot, mas eu acho que o mínimo, mesmo forçando o ritmo, é de 2 anos para fabricar um míssil. Existem muitos motivos para isso, mas não vamos conseguir nada a tempo de nos ajudar nessa guerra agora. O que você sabe sobre o nosso estoque de mísseis, se a gente literalmente ficar sem? Porque eu sei que você fez isso há um mês ou 2, talvez alguns meses atrás, aqui nesse programa. Você fez uma análise, olhando para todos os mísseis PAC-3 que foram produzidos, desde que começaram a divulgar as informações públicas sobre quanto a gente está fabricando e tudo mais. E a conclusão foi que a gente pode, literalmente, ficar sem eles. E eu não sei como está a situação dos JASSMs e dos Tomahawks, mas, presumindo que a gente continue por mais uns 40 dias, e já estamos no dia 11, desde o reinício do ano, o que acontece se a gente ficar sem esses também? O que vem depois disso? Bom, tá certo, a gente não tem para onde ir. É isso. Não existe uma alternativa. Esse é o nível de planejamento que colocaram nisso. Pensa no Tomahawk. Agora, o que estão dizendo? Várias fontes, como o Wall Street Journal e o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, é que o total neste momento é de 2.000 unidades. Bom, lembra dos seus tempos nas Forças Armadas. O CENTCOM não é o único, digamos, restaurante nesse refeitório. Tem o PACOM e tem o ELCOM. E eu descobri recentemente que tinha deixado passar uma coisa. Lembra quando mudaram o nome para Indo-PACOM? Pois é, agora voltaram atrás. Eles disseram, dane-se, vamos voltar a chamar de PACOM, ou seja, Comando do Pacífico. Então o Comando do Pacífico recebe uma parte porque a missão deles é: precisamos estar prontos para lutar contra os chineses. O EUCOM precisa ter um número desses Tomahawks porque a missão deles é lutar contra a Rússia. Mas a gente só tem 2.000 sobrando. E nas primeiras 4 semanas disso, da Operação Epic Fury, o CENTCOM usou 850. Então, se você pega esses 2.000 e divide por 3, dá mais ou menos 800 para cada um. Ou seja, agora o CENTCOM teria o equivalente ao que usou em 4 semanas. E depois disso, o que acontece?
Tenho certeza de que a gente tem outra coisa. Quer dizer, a gente tem, sei lá, bombas burras. Não é possível que esses sejam os únicos mísseis que a gente tem, né? Não, eles são os únicos mísseis de precisão que a gente tem. Esse é o ponto. Uau. Me dá alguma coisa, cara. Tem que ter outra opção. A gente não pode ser tão ingênuo a ponto de esvaziar completamente o nosso estoque e depois ficar sem defesa contra qualquer outro adversário que a gente tenha que enfrentar. É verdade? É sim. Podem me chamar de Cassandra, tudo bem. E não é que eu esteja tentando criar um argumento para dizer, olha, precisamos gastar mais com o Departamento de Defesa. Mas a realidade é que todo o processo de compra de armamentos ficou completamente desconectado da realidade estratégica. E ele não levou em conta nem pensou direito nas implicações de uma guerra de atrito, porque a guerra moderna, especialmente quando você começa a depender de robôs e veículos pilotados remotamente, os famosos drones, pode se tornar extremamente cara em termos de recursos. Em vez de fazer como a gente viu na Rússia e até na Ucrânia, onde eles constroem drones de 20, 30 mil dólares, às vezes até de 10 mil, que conseguem carregar um explosivo, a gente constrói um monstro de 250 milhões. Fizemos 4 deles, um já foi derrubado, e o que estava implantado na Jordânia a gente mandou tirar de lá o mais rápido possível. Leva isso de volta para Sigonella. É ótimo. Ter um sistema de armas que você não pode usar porque tem medo que ele seja destruído. É como dizer, vamos ter um porta-aviões, mas não podemos deixar ele sair do estaleiro porque pode ser afundado. Então, isso não é uma arma que você quer ter no seu arsenal. Bom, é uma arma que você não tem no seu arsenal. Esse é o ponto. Quero dizer, essa é a realidade. Não importa quanto você gaste com isso. Vamos dar uma olhada. Quero te mostrar algumas coisas que aconteceram ontem no Senado. Aqui, por exemplo, o senador Ossoff pegou os arquivos dele e disse: Senhor secretário, aqui estão algumas coisas que o senhor disse sobre como o Irã teria sido praticamente destruído na primeira semana da guerra. E agora o que o senhor tem a dizer? Na segunda semana do conflito, o senhor afirmou que as forças militares do Irã tinham sido, abre aspas, destruídas e, abre aspas, tornadas ineficazes em combate. Essa declaração estava correta? O que as Forças Armadas americanas fizeram às Forças Armadas iranianas é uma derrota militar histórica, e nesse contexto elas se mostram ineficazes. Secretário, logo no começo do conflito, no terceiro dia, o senhor disse que um dos principais objetivos era, abre aspas, destruir a ameaça de mísseis. E no quinto dia, reafirmou que o objetivo era, abre aspas, eliminar completamente os mísseis e drones do Irã. Esses foram de forma clara e repetida os objetivos centrais da campanha. 4 meses atrás, o senhor declarou que tudo isso havia sido concluído com sucesso, com cada um dos objetivos alcançados. Esses objetivos foram mesmo alcançados há 4 meses? Ninguém nunca disse que todos os mísseis tinham sido eliminados. No fim das contas, ineficaz em combate quer dizer que eles não conseguem tirar os mísseis dos abrigos subterrâneos e disparar contra a gente. Isso não significa que eles não tenham instalações subterrâneas onde guardam e mantêm esses mísseis. Afinal, são o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo. Então, nunca esperamos que eles deixassem de ter capacidade de disparo. A questão é a escala disso, especialmente contra um adversário como os Estados Unidos da América. Tá bom, tudo bem. Vamos usar esse segundo critério. Em grande escala, eles ainda são eficazes em combate, como tem mostrado todas as noites aqui. O que você acha disso? Não, olha, ele está mentindo. Ele é sinceramente um bufão. E não é que eu queira fazer um ataque pessoal, mas pelo amor de Deus, me irrita demais ver que ele não é uma pessoa sem educação, mesmo tendo uma vida pessoal toda bagunçada.
Mas sentar ali e se recusar a encarar a realidade é que o Irã tem um estoque de mísseis balísticos e a gente nem sabe direito quantos são, porque eles produzem tudo debaixo da terra, implantam debaixo da terra, e nós não temos como ver o que acontece lá embaixo. Além disso, há relatos. Eu não posso confirmar isso, mas faz sentido que a China tenha fornecido ao Irã alguns mísseis adicionais. Por quê? Porque a China quer que eles sejam testados em um ambiente de combate. Uma coisa é testar num campo de provas e dizer, funcionou, mas é diferente quando eles enfrentam de verdade as contramedidas dos Estados Unidos. Agora, segundo relatos, a China teria fornecido alguns mísseis antinavio. Então vamos ver. Será que eles vão disparar esses mísseis? Será que eles vão atingir o alvo? Ou serão interceptados? Esse é o dilema em que os Estados Unidos colocaram. Primeiro, não dá para eliminar os mísseis, porque eles estão subterrâneos e estão sendo lançados debaixo da terra. E aí os iranianos enganaram a gente nas 3 primeiras semanas da guerra, que começou em 28 de fevereiro. Eles usaram lançadores infláveis, sabe? Eram iscas. Parecia uma repetição do exército fantasma do Patton. Então a gente estava detonando alvos de plástico e madeira. Mas os lançadores de verdade apareciam, faziam o disparo e voltavam rapidinho para o abrigo, sem informação em tempo real. Bom, se tivesse um drone Predator sobrevoando, que detectasse o alvo e estivesse armado com um míssil HARM, assim que visse, poderia atirar e talvez acertar. Mas fora isso, quando você finalmente localiza o alvo, manda a informação para a inteligência, que repassa para o Centro de Operações Conjuntas ou para o CAOC. Eles processam, emitem a missão de ataque e essa missão sai para procurar o alvo. Nesse ponto, o negócio já pode ter sumido faz tempo. Os Estados Unidos enfrentaram esse problema tanto no Mar Vermelho, quando tentaram conter os Houthis, quanto no mesmo tipo de situação que encontraram no Irã. Então, para compensar isso, como a gente comentou antes, eles colocaram o MQ-9 Reaper. A gente precisa colocar mais Reapers lá. Só que quanto mais a gente manda, mais deles são derrubados. E a gente não consegue repor. E de novo, em todos esses mísseis, guiados por precisão, eles precisam de um tipo específico de imã. A China tem o monopólio desses imãs e está dizendo, a gente não vai vender para vocês. Então o Hegseth pode até se orgulhar de ter o exército mais caro do mundo, mas com certeza não é o melhor. Bom, é difícil discordar disso quando a gente fala dos fundamentos e das realidades aqui. Mas isso não é problema para o secretário da guerra, Pete Hegseth, porque ele vai argumentar com toda a força que o sol nasce no oeste e se põe no leste. E não adianta tentar convencê-lo do contrário. Mesmo que ele veja o sol se pondo no oeste, ele ainda vai dizer não. Isso é o leste. E só para dar um exemplo, com isso como contexto, ontem teve uma troca bem tensa entre o senador Peters e o secretário Hegseth. Você não tem uma estratégia. Você não tem um plano de longo prazo para realmente vencer essa guerra. Vencer a guerra. Os homens e as mulheres são capazes de fazer isso, mas eles precisam de liderança. Quando é que você vai mostrar liderança? Quando é que você vai mostrar liderança? Por que você não mostra um pouco de liderança e defende seus colegas democratas que se recusam a financiar as tropas, que ficam jogando política partidária enquanto vocês não liberam o dinheiro? Você quer vir aqui e falar sobre as tropas, mas não tem coragem política para realmente financiar o nosso departamento, porque sofre de síndrome de obsessão por Trump e não consegue se comprometer com nada de verdade. E aí, o que você acha disso? Quem é que está certo nessa história? É bom, os dois podem estar certos. Mas, na verdade, essa ideia de que o motivo dos nossos problemas é que não gastamos dinheiro suficiente com o Pentágono, que falta dinheiro para o Departamento de Defesa. Por favor. A gente ouve esse mesmo argumento há décadas.
Eu comecei a prestar atenção nisso lá em 1990, então já faz 36 anos. Logo depois que a União Soviética desmoronou, todo mundo pensou, agora vem o dividendo da paz. Não vamos precisar gastar tanto com defesa. Não. A gente precisava arrumar um novo inimigo, Saddam Hussein. Meu Deus, ele tem armas de destruição em massa. E ninguém naquela época lembrou de dizer, não fomos nós que fornecemos essas armas de destruição em massa para ele? Mas deixa pra lá. O importante é que ele tinha. E assim ele virou o nosso novo inimigo. E com esse inimigo, a gente acaba achando que precisa de mais defesa, que tem que construir mais isso, mais aquilo, sabe? Então estamos sempre procurando um vilão para preencher o papel no roteiro. E aí vem essa narrativa de que nunca dá para dizer, quer saber? A gente precisa recuar. Precisamos desmontar várias bases, porque, não dá para protegê-las. Se elas estão ao alcance de qualquer míssil balístico ou de um drone, a gente já não consegue mais defendê-las. Não temos baterias de mísseis Patriot suficientes para isso. Mas eu acho que é exatamente para esse ponto que toda essa história está caminhando. Vamos ter um fim tão catastrófico para nossa aventura militar no Golfo Pérsico que finalmente vai forçar algum tipo de acerto de contas. Um momento em que a gente vai ter que parar e olhar de verdade para nós mesmos, porque vamos perceber que no fim das contas a gente levou uma surra e levou uma surra dos iranianos. É disso que a gente vai precisar. E claro, ainda não chegamos lá, porque dá para manter essa ilusão por mais um tempinho. Mas isso tem prazo de validade. Acho que a gente vai chegar nesse ponto antes de eu encerrar esse assunto aqui, porque tem outras coisas daquela audiência sobre outro tema que eu quero comentar. Mas antes, eu queria saber a sua opinião sobre algo que a gente conversou um pouco antes de entrar no ar. É sobre o presidente Trump dizer, com orgulho, que vai autorizar o Reino da Arábia Saudita a fazer processamento e enriquecimento nuclear. Então, considerando que estamos tentando entrar em guerra com o Irã, justamente porque não queremos que eles tenham nem a capacidade para isso, como é que isso vai funcionar? Olha, primeiro ponto. Os Estados Unidos não têm experiência nessa área. Já faz 50 anos que o país não constrói um reator nuclear. Esse é o primeiro ponto. Então a gente não tem o pessoal necessário para orientar na parte de construção. Quem isso são a Rússia e a França. E a China. A China também tem se tornado cada vez mais ativa na construção de instalações nucleares. A única usina nuclear em funcionamento em todo o Golfo Pérsico fica nos Emirados Árabes Unidos. A Arábia Saudita não tem nenhuma. Então isso levanta a questão: de onde vem o urânio? Quem fornece esse material? Isso seria a Rússia. Então, se os Estados Unidos quiserem realmente cumprir essa promessa, vão ter que trabalhar de perto com a França, com a Rússia ou com a China, e especialmente com a Rússia, para garantir que os sauditas consigam o urânio de que precisam para iniciar o processo de enriquecimento. Quer dizer, como é que a gente supera isso? Porque nos Estados Unidos, sinceramente, ninguém liga muito. Padrão duplo não é problema pra gente. A gente fala uma coisa e faz outra logo no café da manhã, sem nem pensar duas vezes. Mas outras pessoas, na região e no mundo, estão dizendo, peraí, vocês acabaram de dizer que o Irã não pode ser confiável para ter nenhum tipo de enriquecimento, mesmo que o TNP dê a eles esse direito, esse tratado que autoriza isso. E agora vocês estão dizendo que querem expandir isso para outro país. Como é que essas duas coisas podem coexistir? O que as outras pessoas vão pensar disso? Bom, a lógica não tem sido exatamente o nosso ponto forte nos Estados Unidos ultimamente. As nossas contradições e a nossa hipocrisia estão expostas já faz um bom tempo. Acho que isso é uma tentativa meio fraca de tentar ameaçar o Irã e aumentar ainda mais a suposta paranoia do Irã. Mas olha, a realidade pesa.
Para planejar, projetar e construir um tipo de instalação dessas, eu diria que leva no mínimo uns 5 anos. Ouvi isso de alguém que trabalha nessa área. Então você sabe, o mundo vai mudar muito em 5 anos. Isso tudo é, de novo, mais uma tolice. O que realmente está acontecendo com os Estados Unidos agora é que o país está sendo empurrado para fora do Golfo. Porque a gente chegou prometendo para todos esses países, fiquem com a gente vai proteger vocês, estamos do seu lado, ninguém vai se atrever a atacar vocês, porque somos grandes, somos fortes. E agora, todos eles estão apanhando sem parar. E veja, os Emirados Árabes Unidos, mesmo sendo o país mais pró-Israel e tendo colaborado há anos com tecnologia e informações para os israelenses, estão se esforçando para mandar dinheiro para o Irã e dizer, olha, não ataquem a gente não está deixando voos dos Estados Unidos saírem das nossas bases. Já o Catar, que até tinha uma relação razoável com o Irã, também não escapou por causa da base de Al-Udeid. E agora, Al-Udeid, pelo que eu entendi, aquele lugar está caminhando para virar uma cidade fantasma. Não sei se você já chegou a comer no TGI Fridays que tinha lá na base, mas aposto que o movimento deles caiu bastante. Sim, eu passei um tempo lá. Não cheguei a ir até lá, mas passei um tempo na base de Al-Udeid e no campo Buarin, no Kuwait, e em outros lugares que foram muito atingidos. E para mim, é difícil imaginar que isso pudesse ter acontecido, mas aconteceu. Olha, eu quero mudar um pouco de assunto aqui e falar sobre a outra guerra que está acontecendo e que também foi mencionada no Senado. O senador Kennedy fez uma pergunta muito interessante ao general Kane sobre o desfecho dessa guerra. Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, quem é que a gente quer que vença? Senhor, eu quero que a Ucrânia vença. A Rússia é amiga dos Estados Unidos. Acho que isso depende da sua definição de amigo, é uma relação complicada. Mas não, eu não acho que eles sejam nossos amigos. José, pode seguir. Eu nem preciso preparar essa. Ah, fala sério. Isso é tipo uma mentalidade de adolescente de 13 anos. Você não vai pai de Suíça hoje? Ele não é meu amigo, é Jesus Cristo. Sabe, será que a gente consegue identificar quais são os nossos interesses nacionais? É do interesse dos Estados Unidos estar em uma guerra potencial com outra potência nuclear do mundo, uma das duas maiores potências nucleares? Ou é do interesse dos Estados Unidos ter uma relação pacífica? É do interesse dos Estados Unidos manter uma boa relação com o país, que é o maior fornecedor de nitrogênio para fertilizantes do mundo, justamente quando a gente precisa de fertilizante? Ou devemos transformá-los em inimigos? É do interesse dos Estados Unidos estar em guerra com um país que fornece o urânio processado de que precisamos para abastecer nossa energia nuclear? Pois é. Então vamos ver o que podemos fazer para irritar os russos. A gente não precisa deles, certo? Quer dizer, isso é só. Mas vamos lá. Vamos abraçar a Ucrânia. A Ucrânia, que está ideologicamente alinhada com os nazistas da Segunda Guerra Mundial, com o movimento Bandera, eles são fascistas, são racistas, promovem os valores dos nazistas, que, veja bem, eu achava que eram nossos inimigos. Mas, para deixar tudo ainda mais absurdo, Israel se alinha com eles. Então, de um lado, você vê aquelas lágrimas de crocodilo pelo Holocausto, mas ao mesmo tempo, eles vão lá e abraçam gente que nega o Holocausto, ou até o vê como algo bom que foi feito. E é com esse tipo de gente que Israel se alinha. Então, essa ideia de que existem países com princípios realmente sólidos, bom, isso não se aplica nem aos Estados Unidos, nem a Israel, nem à própria Ucrânia. No fim das contas, é tudo um casamento de conveniência.
E é um casamento bem feio no fim das contas, quando a gente olha para a eficácia para quem está envolvido nisso. O que você acha do fato de que pela terceira vez em menos de um ano, a Ucrânia trocou o ministro da Defesa? E agora, mais cedo hoje, a gente soube que o Zelensky demitiu o comandante das Forças Armadas, o Syrskyi, o que já era esperado há bastante tempo. Mas o fato de terem acabado de tirar o primeiro-ministro, o ministro da Defesa e agora o comandante, o que isso te diz sobre como as coisas estão indo na guerra da Ucrânia? Eles estão vencendo? They're winning. Don't you know, man? They're winning. Você não percebe, cara? É isso que me mostra. É assim que os vencedores agem. Quando você está ganhando e a guerra vai o melhor possível, você demite o comandante responsável pela sua estratégia vitoriosa junto com o chefe de gabinete dele. Manda os dois embora. E depois demite também o ministro da Defesa. Então, olha, a Ucrânia tá um caos e não vai melhorar. Esse conflito entre Syrskyi e Fedorov, que era o ministro da Defesa, o Fedorov pensa nele como Pete Hegseth, só que com cabelo melhor. Tá, mas ele é um cara de uns 35 anos. Quer dizer, é até mais novo que o Hegseth e tão mal informado quanto ele. Na verdade, eu não acho que o Fedorov tivesse experiência militar. Então, o que ele queria era direcionar todos os recursos e investimentos para a produção de drones. E, claro, muita gente importante estava ganhando dinheiro com essa produção. Tinha, digamos, frutos, benefícios envolvidos nisso. Mas o Syrskyi começou a reclamar, dizendo, olha, vocês estão tirando recursos que a gente precisa para colocar tropas na linha de frente. Mesmo que na prática, eles estivessem tendo que recrutar à força pessoas e mandá-las para o campo antes mesmo de qualquer treinamento. Só que, sabe, o efetivo já estava reduzido e a situação só piorava. Então surgiu esse conflito. E no começo, o Zelensky ficou do lado do Syrskyi e demitiu o Fedorov. Também pode ter sido que o Fedorov estivesse ganhando dinheiro com os drones e não estivesse dividindo, sabe, não repassando nada para o Zelensky, o cowboy da cocaína. Mas enfim, eles demitiram o Fedorov. Acontece que o Fedorov, rosto bonito, carismático, popular, e isso gerou muita reação. E o ponto principal é que a Europa gostava dele. Então, sabe, dava para levá-lo a uma reunião e os europeus diziam, com ele a gente se sente à vontade. Ele não era como o Umarov, que sujeito gordo e desleixado, Karol Denied, uma caricatura do mal ucraniano. Então o povo saiu às ruas para protestar. E aí o Zelensky pensou, bom, a gente precisa fazer alguma coisa. Então ele demite o Syrskyi e coloca no lugar um cara que os russos já acusaram de crimes de guerra e que eles estão só esperando para capturar e julgar. Então é isso. Tá tudo ótimo, né? Porque é assim que se vê uma estratégia vencedora. Quer dizer, mais uma vez, isso só mostra o quão sem sentido têm sido essas afirmações de que, a Ucrânia está vencendo, a Rússia está perdendo. O Gerasimov continua no cargo como general responsável por todo o exército russo, lá no topo, como chefe do Estado-Maior. Eles não tiveram nenhuma grande mudança por lá, pelo menos nos últimos 3 anos, e estão conseguindo resultados no campo de batalha. Acontece que o lado ucraniano também começou a mudar algumas das suas táticas no ar. E recentemente, eles parecem estar atingindo um novo tipo de alvo. Isso foi em Krasnodar, onde outra fábrica da Wildberries gerou umas imagens impressionantes, que ficaram bem ruins para o lado russo. Porque agora parece que os ucranianos estão mirando em alvos com menos defesa aérea. A Rússia priorizou em todo o país a defesa aérea nos seus locais militares. Só que isso acaba deixando instalações comuns, como centros de distribuição, tipos da Amazon, desprotegidos. E isso está gerando problemas reais para a economia, principalmente para os pequenos e médios negócios dentro da Rússia. Os russos estão reagindo a isso, e muita gente está bem irritada com a situação. O que você pode nos dizer sobre essa mudança de estratégia? O Gary está com a imagem aí. Essa é a nova, não aquela de uns dias atrás. O que você acha disso?
Pois é, então, quem fez algum pedido online das suas fraldas geriátricas ou de uma caixa de Coca-Cola, talvez tenha que esperar mais umas 2 semanas. Ah, meu Deus, não temos entrega no dia seguinte agora. Fim do mundo, né? Enquanto isso, o que a Rússia está fazendo é atacar todas as fábricas e plantas industriais em Kiev. E a gente tem visto isso dia após dia. Ontem à noite foi o maior ataque de mísseis de todos os tempos, e no dia anterior... Não. Hoje foi o maior ataque de mísseis de todos os tempos. E antes disso, hoje foi Enfim, eles continuam tendo o maior ataque de mísseis de todos os tempos contra essas instalações de produção. Explodir um centro da Amazon não é a mesma coisa que explodir uma fábrica de drones. Explodir uma fábrica de artilharia, explodir algo que tem aplicação real em tempo de guerra. Esse é o primeiro ponto. Mas junto com isso, o que a Rússia fez foi fechar completamente Odessa. Odessa agora está totalmente bloqueada. Qualquer navio que tenta chegar lá é afundado. Qualquer navio que tenta carregar carga no porto é atingido ainda, atracado. E eles estão fazendo o mesmo em Nikolaev. Então, basicamente, cortaram a Ucrânia de qualquer reabastecimento adicional, pelo menos pelo Mar Negro. Tudo o resto vai ter que vir por terra, por aquela frente. A Rússia, nos últimos 2 meses, destruiu 200 locomotivas. Eu não sei quantas a Ucrânia tem no total, mas duvido que tenham mais 200 de reserva. Ou seja, eles também estão destruindo a capacidade de reabastecimento por ferrovia. Aí você soma as operações terrestres que estão acontecendo, com o início de cercos em Sumy e Kharkiv, no norte, e a formação de um bolsão em volta de Kramatorsk e Slaviansk, em Donetsk, que são as 2 últimas fortalezas que restam. Em Zaporizhia, de novo, eles já avançaram até os arredores da cidade, que na verdade é, eu diria, a maior cidade industrial que ainda resta na Ucrânia. Eles também estão atuando praticamente sem resistência em Dnipropetrovsk, e o mesmo acontece em Kherson. Então não é algo concentrado numa única área. Agora a gente vê que os russos lançaram uma ofensiva em toda a linha de frente. E olha, os ucranianos conseguiram atacar instalações civis que não estavam defendidas. Isso é como sair por aí se gabando de ter batido numa criança numa cadeira de rodas. Eu acabei com ele. Ah, tá bom. Você é bem durão, né? Deve ser um cara bem durão. Bom, por que você não vai lá e enfrenta alguém que seja realmente do seu tamanho, do seu peso? Vamos ver como você se sai. E é aí que de novo a Ucrânia está em crise. E mais uma vez, o que a gente viu nas últimas 2 semanas com os ataques que a Rússia vem fazendo contra Kiev, dia após dia, fechando Odessa e intensificando as operações em terra, acabou destruindo aquela propaganda ocidental que estava sendo amplamente divulgada, de que a Rússia estava em desvantagem, que a economia russa estava desmoronando, que o país estava ficando sem petróleo, e por aí vai. Isso é uma verdade. Sabe, Larry, o problema é que essa mensagem, esse mito, continuam sendo alimentados quando as pessoas veem coisas como esse vídeo de Krasnodar e por aí vai. Então elas continuam acreditando nisso. E nem estão vendo tudo. Você acabou de listar um monte de coisas que estão sendo escondidas. Quase nada disso aparece na imprensa ocidental. As pessoas nem sabem que isso está acontecendo. Mas deixa eu te mostrar uma coisa que apareceu sim na mídia daqui, porque eu acho que dá para dizer com segurança que existe sim uma espécie de grupo de líderes de elite no Ocidente. E não estou falando só de gente do governo, mas dessa chamada elite que está muito satisfeita com tudo isso, porque quer que essa guerra continue. Tanto que isso saiu hoje no Kiev Post, vindo do Die Welt e do The Telegraph, acho que anteontem. A matéria dizia que o Reino Unido e a Alemanha estão desenvolvendo, de forma discreta, um novo míssil de longo alcance, capaz de atingir alvos a até 2.000 quilômetros dentro da Rússia, como parte de uma grande expansão da cooperação europeia em defesa.
Segundo o relatório do Die Welt e do The Telegraph, o programa secreto chamado Deep Precision Strike se tornou o principal projeto dos programas de parceria em segurança que estão crescendo rapidamente entre Londres e Berlim, tendo a Rússia como alvo. Que tipo de reação você espera que venha do Kremlin diante disso? Russian missiles. That's how they'll react. Mísseis russos. É assim que eles vão reagir. Eles vão atacar e destruir essas instalações. Nem vai dar tempo de chegar à fase de produção. A Rússia vai agir antes disso. E veja, a Rússia já deixou isso bem claro. Há 2, quase 3 semanas, quando Peskov falou, ele disse que a operação militar especial acabou. Agora é guerra com a OTAN. Ele foi muito claro sobre isso, em 2 ocasiões diferentes. Agora veja, não dá para negar. Embora a Rússia faça muitas coisas bem, quando o assunto é operação de informação e divulgar os próprios sucessos, ela é péssima. É terrível. Eu já recomendei, e não foi brincadeira, mesmo sem ter nenhuma linha oficial de comunicação com o governo russo. I don't have any official line of communication with the Russian government, but I say, guys, go. Mas eu digo o seguinte, pessoal. Contratem aqueles jovens de Teherã que faziam os vídeos com Lego. Eles eram incríveis. Eram fortes, impactantes. Eles realmente influenciaram a opinião pública. E isso é importante, porque você também precisa influenciar a opinião pública. Uma das coisas que faltou muito nos Estados Unidos foi uma mensagem positiva sobre a Rússia. Ainda estamos presos nessa ideia. Muita gente ainda está presa nessa ideia de que a Rússia é um estado comunista, um estado autoritário, sem liberdade, sem espaço para se expressar, onde todo mundo é jogado num gulag. Esse tipo de mentalidade ainda está muito presente. A maioria dos americanos não percebe que a Rússia é um país profundamente cristão, muito devoto, com um grande foco na família. E isso se reflete no que a gente vê lá na sociedade. As ruas são limpas, quase não há crime. Você passou bastante tempo na Rússia nos últimos anos, certo? Sim, sim. Estive lá 7 vezes desde 2023. E não só em Moscou e São Petersburgo, mas também conversando com pessoas que vivem em outras partes do país. Eu mantenho contato com alguns americanos que moram. Um deles é aluno de West Point. Foi colega de turma do Keith Alexander. He was a classmate of Keith Alexander, who used to be the head of the National Security Agency. Ele foi chefe da Agência de Segurança Nacional, então eles falam sobre isso. É uma vida intensa. E o interessante é que os russos não estão ali, sentados, conspirando para descobrir como conquistar o mundo. Eles tiveram que fortalecer o exército por causa dessa guerra com a Ucrânia, que foi incentivada e impulsionada pela OTAN. E nos últimos 24 anos, desde o ano 2000, quando Putin realmente assumiu o poder, a Rússia não estava dedicando seus recursos para expandir poder militar em outros países. Ela estava reconstruindo a economia e a sociedade, o que foi feito, e de forma impressionante, para quem teve a sorte de ver de perto. E a última pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Você disse que os russos estão fazendo um trabalho péssimo de marketing e comunicação, então nenhuma dessas mensagens está realmente chegando. Mas os líderes da Europa Ocidental, em especial, ainda mais do que nos Estados Unidos, só querem falar da Rússia nesses termos de bem contra o mal. Eles são, com certeza, o lado do mal, e por aí vai. E a única coisa que eles estão fazendo é algo como o que a gente acabou de mostrar nesse acordo atual. Eles estão olhando para isso. E, aliás, isso só deveria entrar em vigor em 2034. 2034. Mas mesmo assim, a ideia é que a gente nem quer considerar nenhum tipo de fim para a guerra com a Rússia, nenhum tipo de encerramento do conflito. Estamos planejando tudo com anos de antecedência. E parece que só queremos continuar indo nessa direção. Isso é sustentável para a Europa? Ah, sim, não, de jeito nenhum. Na verdade, quando você mostrou esse míssil, eu pensei, bom, agora tenho certeza de que os chineses vão querer liberar um pouco daquelas terras raras. Porque a verdade é a seguinte, se você vai lançar um míssil que percorre 2.000 milhas,
vai precisar de um sistema de guiagem de precisão. E esse sistema depende de ímãs que a China controla. Até que alguém apareça com uma nova solução de engenharia, essa é a realidade. É com isso que dá para trabalhar. Então, nesse sentido, é uma ilusão. Mas, de novo, tudo volta a esse tipo de mentalidade. But again, it gets back to this mentality. And I think about this going back to E eu penso nisso, voltando à nossa decisão de atacar Saddam Hussein, depois que ele invadiu o Kuwait, por causa de uma disputa de petróleo, lá em 1990, em agosto daquele ano. Mesmo tendo trabalhado na CIA e estando naquele momento no setor de contra-terrorismo do Departamento de Estado, ninguém chegou para mim e disse: "Ei, Johnson, você percebe que a gente trabalhou de perto com Saddam nos 9 anos anteriores, naquela guerra que ajudamos ele a começar contra o Irã, que tivemos reuniões regulares e que fornecemos armas químicas e biológicas para ele. Então a pergunta é, depois que ele fez aquela invasão, por que a nossa primeira reação foi achar que precisávamos responder militarmente, em vez de dizer, vamos sentar e conversar, tentar uma saída diplomática, já que a gente tinha tido uma relação com ele? E a única razão para não termos feito isso é que precisávamos de um novo inimigo para justificar uma indústria de defesa que movimenta milhões, bilhões de dólares. E eu vejo que o Gary está mostrando os corpos dos mais recentes mortos da guerra com o Irã sendo trazidos de volta. Olha, essa é a transferência digna ali. Eu tenho sentimentos bem mistos sobre isso. Quer dizer, eu sempre me sinto honrado, sempre quero prestar homenagem a eles quando chegam, porque todos se alistaram com a expectativa de defender o nosso país. E eu acho uma violação grave da confiança que a gente deposita no nosso governo quando eles são usados de forma errada assim e acabam morrendo sem sentido. Mas enfim, seja como for. Olha, eu sei que o nosso tempo acabou, mas quero agradecer muito por você ter vindo hoje e por trazer essa clareza que a gente conseguiu aqui. É sempre valioso. Obrigado por ter participado. Oi, gostei da nossa conversa. Acho que a gente vai se ver daqui a uns 10, 12 dias. Vamos sim. Falta menos de 2 semanas agora. A gente vai estar junto com o nosso irmão Robert Barnes, o Alexander Mercouris e mais um pessoal lá no Tennessee. Acho que ainda tem alguns ingressos disponíveis, se alguém quiser ir assistir. É o evento do escritório 1776 Law Firm, com o Robert Barnes. Sempre coisa boa. Tô animado pra isso. A gente se vê lá pessoalmente em breve. Beleza, irmão? Tá certo, cara. A gente se vê lá e vejo vocês também. Talvez eu volte mais tarde, ainda hoje à tarde. Tem mais uma coisa que talvez eu queira comentar depois. Fica de olho aí no seu feed. Não esquece de curtir e se inscrever para receber o aviso quando sair o próximo vídeo. Mas, de qualquer forma, se acontecer alguma novidade até lá, pode contar com o Daniel Davis Deep Dive para trazer tudo ao vivo para você. Valeu, Dan. Olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro, nem dizendo como cuidar dos seus investimentos. Mas tem um jeito de você ajudar a gente. Se inscreve, aperta o botão de curtir e compartilha com alguém que você gosta.